O sofrimento atinge o ser humano por meio das suas multifaces: doença, morte, solidão, rejeição, desespero. Tudo isso gera no ser humano um certo grau de sofrer. Segundo o escritor e psicólogo Howard, os seres humanos criaram um vasto repertório de estratégias para evitar a necessidade de passar pelo sofrimento. Às vezes recorremos a meios externos, como produtos químicos. Buscamos medicar a nossa dor emocional com drogas ou álcool. Dispomos também de uma coleção de mecanismos internos de defesas psicológicas, muitas vezes inconscientes, que nos protegem, impedindo que sintamos um excesso de angústia e dor emocional quando enfrentamos um problema. Portanto, à medida em que a sociedade ocidental conquistou a capacidade de limitar o sofrimento causado pelas duras condições de vida, ela parece ter perdido a capacidade de lidar com o sofrimento que ainda resta. Estudos realizados por cientistas sociais salientaram que a maioria das pessoas na sociedade ocidental moderna costuma passar pela vida acreditando que o mundo é essencialmente um lugar agradável para morar e que a vida é em grande parte justa, que elas são boas pessoas e que merecem que lhes aconteçam coisas boas. Essas crenças podem ter uma influência importante para se levar uma vida mais feliz e mais saudável. No entanto, o inevitável surgimento do sofrimento assolapa essas crenças e pode dificultar a continuidade desta vida feliz e eficaz. Nesse contexto, um trauma relativamente insignificante pode ter um impacto psicológico enorme, pois a pessoa perde a fé nas suas crenças essenciais a respeito de um mundo justo e benevolente. Essas pessoas costumam dizer: tanta gente violenta e desonesta vivem bem, por que isso teve que acontecer comigo? Portanto, a consequência dessa perspectiva é a intensificação do sofrimento. Portanto, com a tecnologia crescente, o nível geral de conforto físico aumentou para muito na sociedade ocidental. É neste ponto que ocorre uma mudança crítica na percepção. Como o sofrimento se torna menos visível, ele não é mais visto como uma parte natural e fundamental dos seres humanos, mas sim como uma anomalia, um sinal de que algo deu terrivelmente errado, um indício de colapso de algum sistema, uma violação da nossa garantia de direito à felicidade. Esse tipo de linha de pensamento apresenta riscos ocultos. Se pensarmos no sofrimento como algo antinatural, algo que não deveríamos estar vivenciando, não será um grande salto começar a procurar por alguém a quem possamos culpar pelo nosso sofrimento. Se me sinto infeliz, é porque devo ser a vítima de alguém ou de algo. Essa é uma ideia que, infelizmente, é bastante comum no Ocidente. O culpado pode ser o governo, o sistema educacional, pais violentos, uma família desajustada, nosso parceiro insensível ou uma entidade sobrenatural. Ou ainda pode ser que voltemos a culpa para dentro. Há algo de errado comigo. Sou vítima de alguma enfermidade ou de genes defeituosos. No entanto, o risco envolvido em continuarmos atribuindo culpa e a manter a postura de vítima é a perpetuação do nosso sofrimento, com sentimentos persistentes de raiva, frustração e ressentimento. Nesse sentido, o psicólogo Howard narra uma história pessoal que demonstra a nossa tendência de perpetuar o sofrimento. Uma noite ele estava jantando com um colega de trabalho num restaurante
o serviço no restaurante acabou se revelando muito lento. Em virtude disso, o seu colega começou a se queixar. Veja só, aquele garçom parece uma lesma. Onde é que ele pensa que está? Acho que está nos ignorando de propósito. Embora nenhum dos dois tivesse qualquer compromisso urgente, as queixas do seu colega quanto à lentidão do serviço continuaram a aumentar ao longo da refeição e se expandiram numa ladainha de reclamações sobre a comida, a louça, os talheres e qualquer outro detalhe que não fosse do seu agrado. Ao final da refeição, o garçom ofereceu 2 sobremesas de cortesia com uma explicação. Peço desculpas pela demora do serviço hoje, mas estamos com falta de pessoal. Houve um falecimento na família de um dos cozinheiros e ele não veio hoje. Além disso, um dos auxiliares avisou que estava doente na última hora. Espero que a demora não tenha causado nenhum inconveniente. Mesmo assim, nunca mais volto aqui, resmungou entre dentes o seu colega, com irritação enquanto o garçom se afastava. Esse é um pequeno exemplo de como contribuímos para o nosso próprio sofrimento. Quando levamos para o lado pessoal cada situação irritante, como se ela tivesse sido intencionalmente dirigida a nós. Neste caso, o resultado foi apenas uma refeição desagradável, 1 hora de aborrecimento. Porém, quando esse tipo de raciocínio passa a ser o modelo geral de relacionamento com o mundo e se estende a cada comentário feito por nossos familiares ou amigos, ou mesmo a acontecimentos na sociedade como um todo, ele pode se tornar uma fonte importante da nossa própria infelicidade. Em relação ao sofrimento decorrente da raiva e do ódio, é notório que a nossa presença de espírito desaparece por completo. Quando o ódio ou a raiva surge com tanta intensidade, ela sufoca a melhor parte do nosso cérebro, que é a capacidade de distinguir o certo do errado, assim como a consequência a curto e longo prazo dos nossos atos. Nosso poder de discernimento torna-se totalmente inoperante, sem poder funcionar. É quase como se tivéssemos enlouquecido. Esta raiva e ódio costuma nos lançar num estado de confusão, que só serve para tornar muito mais grave nossos problemas e dificuldades. A ideia de nos livrarmos da nossa raiva através da sua expressão tem algum apelo dramático e, de certo modo, poderia até parecer divertida. Mas o problema é que este método simplesmente não funciona. Muitos estudos ao longo das 4 últimas décadas revelaram consistentemente que a expressão verbal e física da nossa raiva não contribui em nada para dissipá-la e só piora a situação. O psicólogo Aaron Sigman acredita que é exatamente esse tipo de expressão repetida da raiva e da fúria que aciona os sistemas internos de alerta e as reações bioquímicas, e isso gera uma maior probabilidade de causar danos às nossas artérias. Embora esteja claro que dar vazão à nossa raiva não é a solução, também não resolve nada ignorar a nossa raiva e fingir que ela não existe. Como o estresse em geral abaixa os limites daquilo que poderia detonar a raiva, o primeiro passo é preventivo, que é cultivar um contentamento interior e um estado mental mais calmo. Isso pode decididamente ser útil. E quando a raiva de fato se manifesta, pesquisas demonstraram que um questionamento enérgico, uma análise lógica e uma reavaliação dos pensamentos que detonaram a raiva pode ajudar a dissipá-la. Segundo o Dalai Lama, embora nem sempre sejamos capazes de evitar situações difíceis,
podemos modificar a intensidade do nosso sofrimento pela escolha de como reagiremos à situação. Portanto, devemos aceitar o sofrimento como um fator natural da existência humana. Portanto, a capacidade de mudar de perspectiva pode ser um dos instrumentos mais poderosos e eficazes que dispomos para nos ajudar a resolver os problemas diários da vida. Portanto, segundo os resultados das pesquisas feitas por Viktor Frankl, que é um pesquisador judeu e que foi preso pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, ele diz que o homem está pronto para suportar qualquer sofrimento, desde que consiga ver no sofrimento um significado. Frankl usou a sua vivência brutal e desumana nos campos de concentração para obter uma compreensão mais profunda de como as pessoas sobreviviam às atrocidades. Com uma observação minuciosa de quem sobrevivia e quem morria, ele estabeleceu que a sobrevivência não se baseia na juventude ou na força física, mas sim na força derivada de um objetivo e da descoberta de significado na vida e na experiência da pessoa. No entanto, descobrir um significado no nosso sofrimento não é uma tarefa simples. O primeiro passo é entender que a nossa vida neste planeta é temporária. Por isso, atribuir um significado à vida e escolher um propósito é imperativo. O segundo passo é não afastar os pensamentos assustadores, e sim trazê-los à mente, para serem examinados e reavaliados. Ou seja, não tentamos sufocar os pensamentos ruins, isso pode ser contraproducente. Queremos apenas ver as alternativas, colocar os sentimentos em perspectiva e reavaliá-los. No entanto, a fim de usufruir dessas vantagens, precisamos começar a busca pelo significado quando tudo está correndo bem. Pois uma árvore com raízes fortes pode resistir à mais violenta das tempestades, mas a árvore não tem como lançar raízes no exato instante em que a tempestade surgir no horizonte. A questão é: onde começamos nossa procura pelo significado do sofrimento? Para muitas pessoas, a procura começa com as suas tradições religiosas. Embora religiões diferentes possam ter modos diferentes de entender o significado e o objetivo do sofrimento humano, todas as religiões no mundo oferecem estratégias para reagir ao sofrimento com base em suas crenças fundamentais. Portanto, de forma expressa ou implícita, as religiões conduzem o indivíduo a uma reflexão, e a consequência é a mudança de perspectiva. Portanto, não se preocupe tanto com as dificuldades da vida. Continue usufruindo de todas as experiências que a vida te oferecer. Continue fazendo reflexões. Lembre-se que à medida em que formos evoluindo, a nossa perspectiva em relação à natureza da realidade e significado da vida vai mudando. Ou seja, vamos nos aproximando cada vez mais da compreensão desta emanação infinita de amor. Portanto, lembre-se, mudando a si mesmo, você muda as suas circunstâncias e começa o processo de mudar o mundo. Lembre-se que não existe um único caminho para o autoconhecimento e maturidade. Concentre-se na caminhada. Mantenha a chama do amor sempre presente e a escuridão será dissipada.